Meninas e meninos, muito boa noite. Boa noite, amigos internautas que estão ou estarão nos assistindo. Hoje o tema é muito especial. É o tema que eu tenho mais me dedicado há uns 10 anos, que é o estudo das causas e da prevenção do evento, de um dos mais tristes eventos que podem ocorrer em relação em torno da vida humana, que é o suicídio. Nós vivemos um momento de epidemia em torno desse assunto e nós estamos chegando no mês de setembro. O mês de setembro é eleito pelo mundo inteiro um mês de mobilização para gerar algumas ações de prevenção dos eventos de suicídio. E nós temos alguns números que são alarmantes. E mesmo tendo certeza que alguns de vocês já ouviram esses números em outros momentos, em outras ocasiões, eu preciso repeti-lo só para que a gente tome um certo dimensionamento do que tem acontecido. Existem dados de 2010, do mapa da violência, que apontam que o planeta, nosso planetinha com um pouco mais de 7 bilhões de habitantes, conta com aproximadamente um suicídio a cada 40 segundos. Pelo número total, dimensionando o número de segundos que existe em um ano, a gente tem um suicídio a cada 40 segundos. E as expectativas estimadas era que em 2020, ou seja, 10 anos depois desse levantamento, que foi feito em 2010, nós chegássemos à cifra de um suicídio a cada 20 segundos. O que previa, então, um número dobrado de números totais de suicídio no ano, se não tivesse sido feito nada. Mas, felizmente, eu não digo felizmente com grande satisfação, mas felizmente nós não aumentamos a estimativa de um suicídio a cada 40 segundos para o dobro, que seria a previsão original, de termos um suicídio para cada 20 segundos, porque foram feitas muitas coisas. Mas triste é saber que nós ainda temos um suicídio para cada 40 segundos. No Brasil a gente tem um suicídio a cada 45, 46 minutos, depende da medição, a gente tem aproximadamente 11.800 suicídios por ano, e nós temos vários grupos de risco. Se a gente pensar por grupo social, os indígenas são aquele grupo que tem o maior número de suicídios para cada 100 mil habitantes, porque as taxas de medição estatísticas elas sempre consideram o número de eventos para cada 100 mil pessoas no seu grupo de pesquisa. Então, o grupo de indígenas, apesar do número total de suicídio entre indígenas ser menor, nós temos um número percentual maior, porque o número de indígenas também é equivalentemente menor. Então a gente tem de grupos sociais indígenas como sendo o grupo com maior índice de suicídio. Por profissão, são os policiais militares, logo depois policiais civis e outras profissões como médicos, profissionais que trabalham com atendimento. E tristemente, nós temos uma cifra que essa me entristece ainda mais. Quem aqui já tem mais de 12 anos? Até você. Todos os encarnados aqui têm mais de 12 anos. Se você levantou a mão, então os demais também. Quais eram as nossas preocupações aos 12 anos de idade? Brincar. Para muitos de nós aqui era o videogame, o Sonic estava surgindo na época da juventude de muitos de nós, ou jogos de Atari, né? Não queria falar nada a respeito da nossa idade, né? Atari, CCE, ioiô, peão, Barbie, o Ken. E eram as nossas preocupações. As nossas preocupações mais graves era quando a mãe da gente falava: vai para o quarto que à noite eu vou conversar com você. Normalmente essa era a nossa preocupação mais grave. No meu caso isso representava umas belas cintadas. Desculpa, mãe, falei. Mas o fato é que as nossas preocupações elas estavam em perfeita sintonia com a nossa idade. Hoje as preocupações tem tomado um tamanho, uma dimensão de dor tão grande para jovens mesmo, que na faixa de idade de 10 a 14 anos, e aqui nós estamos falando de 5 anos, 10, 11, 12, 13 e 14, esse grupo já tem eventos de suicídio, e esse número de suicídio aumentou nos últimos 10 anos na importância de 40%. Existem registros de tentativa de suicídio entre crianças mesmo. É que as medições elas vão trabalhar mais com um número a partir dos 10, porque apesar de não ter o mesmo número de eventos dos mais idosos, por exemplo, se a gente pegar por faixa etária, qual o grupo de idade que mais se suicida? Idosos, sobretudo a partir dos 70 anos.
por conta de abandono, por conta de dificuldade de saúde, por conta da nossa dificuldade de compreender o 4º mandamento da lei de Moisés e uma orientação muito clara de Jesus, que foi a única que ele buscou textualmente no Antigo Testamento, que era: honrarás a teu pai e a tua mãe, para que tenha largos dias na terra que o Senhor teu Deus te dará, né? Por conta da nossa inabilidade moral de cuidar daqueles que tanto cuidaram de nós, eles chegam a essa idade repletos de limitações, e nós também chegaremos, e essas limitações impõem um certo nível de dor que faz com que, por idade, o grupo social que mais se suicida é dos idosos. Mas o número que mais cresce é dos jovens, de 10 a 14 anos, com 40% de crescimento, e de 15 a 19 anos, com números que variam entre 32% e 35%, depende da estatística. Mas a mais otimista, se é que tem otimismo nessa área, 32%, e aqui apresenta um número maior, chega a 35% de suicídios. Esses números por si só já deveriam fazer com que a gente pensasse. Deixa eu comentar um negócio que eu esqueci, eu acho muito importante falar disso. A gente fala muito da taxa de mortalidade de policiais por confronto, não é? Policiais assassinados em confronto, que morrem em confronto. Vocês sabiam que morre mais policial por suicídio do que por tiro? Morre mais policial por suicídio do que por tiro. E essa pesquisa eu fiz quando eu fui fazer, há 2 meses, eu fui fazer uma palestra para um grupo de policiais da reserva, e eles me pediram para fazer essa palestra, num ambiente não religioso, inclusive, para que a gente tivesse uma reflexão a respeito disso, já que eles próprios estavam percebendo esse número crescer. Porque normalmente na família de policiais tem outros policiais, na ativa. Jovens da família de alguns policiais ali presentes tentaram e outros se suicidaram, morreram por suicídio. E entre os policiais da reserva também eventos de suicídio. Então eles me pediram para fazer uma palestra focando no suicídio, na sua prevenção, e a gente foi falar de causas e prevenção. E estudando para fazer essa palestra, eu resolvi fazer uma análise de contexto. E eu descobri que morre mais policial por suicídio do que por qualquer outra causa violenta. Morre mais policial por suicídio do que por assassinato, morre mais policial por suicídio do que por confronto policial, morre mais policial por suicídio do que por acidente de carro. O Brasil, a morte de jovens de menos de 26 anos por suicídio, em se tratando de mortes violentas, só perde para arma de fogo e acidente de carro. E se tratando de acidente de carro, está bem perto de empatar. Então a gente tem números que por si só já merecem uma atenção muito especial. Merecem uma atenção muito especial. E a gente se pergunta, depois de analisar esses números, por que não existe uma campanha midiática tão intensa para se trabalhar a prevenção do suicídio, assim como tem quando a gente tem problema, por exemplo, com doenças infecto-contagiosas, como as doenças transmitidas pelo Aedes aegypti, febre amarela. A gente teve febre amarela, coisa de uns 6 a 8 anos, eu não me lembro exatamente. A gente teve um surto de febre amarela, um surto esse que levou algumas pessoas a óbito, aqui em São Paulo, na região sudeste sobretudo. Curiosamente, logo depois da tragédia, do estouro da primeira represa, muitos sapinhos morreram, sapinhos que comem moscas que transmitem doenças. A gente teve um surto muito grande por conta dessas doenças, e esse surto fez com que houvesse uma campanha midiática massiva, para que nós nos vacinássemos, para que nós cuidássemos dos reservatórios de água limpa, onde os mosquitos se proliferam. E esses mosquitos se proliferando poderiam transmitir essas doenças. Só que nós tivemos 3 vezes mais morte por suicídio do que por febre amarela. Nós tivemos mais de 10 vezes, um número maior do que 10 vezes tentativas de suicídio do que pessoas infectadas e que não morreram. Então nós estamos falando, pensando na doença, no suicídio como uma doença. Nós tivemos pessoas que tiveram doença do suicídio e não morreram, que são as pessoas que tentaram, e as pessoas que adoeceram de febre amarela não morreram. 10 vezes mais por suicídio, 3 vezes mais morte por suicídio do que por febre amarela. E por que se tratou com justiça? Era importante se tratar de febre amarela. Por que se tratou com tanta intensidade de febre amarela e não se trata do assunto suicídio? É uma pergunta. É uma pergunta que merece a nossa atenção. É uma pergunta que merece a nossa reflexão. Existe, no ano de 1774, se eu não me engano, foi lançado um livro, eu não lembro se o título não é exatamente O Triste Caso do Jovem Werther. A Triste História do Jovem Werther, alguma coisa assim. É um livro do Goethe, lançado em 1774, que conta a história de um jovem, ele se correspondia com esse jovem. É o primeiro livro que marca a era do romancismo.
e é um dos best-sellers dele. Esse livro, ele tem um final, o desfecho do livro: o jovem é apaixonado por uma moça, ele não consegue conquistá-la e ele se mata. Ele se suicida. Ele morre por suicídio. E depois do lançamento desse livro, há uma percepção de que o número de suicídios, utilizando as mesmas técnicas de jovens em situações semelhantes, cresceu absurdamente. Nos Estados Unidos, depois da morte de Marilyn Monroe, que foi noticiada como morte por suicídio, apesar de um espírito através de Chico Xavier dizer que não, ela não tentou suicídio, ela tomou um pouco mais de remédio do que devia, mas ela tomou remédio pensando nas suas necessidades emocionais, mas a morte foi noticiada como morte por suicídio. Então, pensando no caso do jovem Werther e pensando no caso de Marilyn Monroe, o mundo criou um nome para esse efeito, chamou ele de efeito Werther. O efeito Werther é o que explica, esse efeito ele explica que quando uma notícia sobre suicídio é transmitida, ela pode gerar uma consequência de novos suicídios. Tá? Está equivocada essa terminologia, esse conceito, essa ideia está errada? Não dá para a gente dizer que está errada, mas é preciso que a gente pondere. Quando uma notícia sobre um evento de suicídio é transmitida, ela precisa ser transmitida com uma certa cautela, de tal modo que existe inclusive um protocolo internacional para a transmissão de informações, de notícias sobre suicídio, pensando que essa notícia não pode estimular outras pessoas a terem a mesma atitude, a buscarem o suicídio como uma alternativa. Então, quando vai se noticiar um suicídio, e aqui fica muito fácil a gente lembrar, por exemplo, do suicídio do Chorão, um cantor brasileiro que se suicidou há alguns anos. A notícia do suicídio do Chorão, pelas mídias que levaram esse protocolo um pouco mais a sério, ela foi transmitida da maneira certa. Quais são as precauções que se tem que tem quando você vai comunicar alguma morte por suicídio? Evitar primeira página de jornal, primeira página de revista, manchete de jornal televisivo, chamadas principais, chamadas de comercial, e evitar de informar as técnicas empregadas para o suicídio. O suicídio se deu por evitar de falar de como foi, e sobretudo, durante a notícia, não é desprezando as qualidades e as virtudes da pessoa que morreu por suicídio, mas durante a notícia do suicídio, evitar de enfatizar as virtudes da pessoa que foi a óbito por suicídio. Então, por exemplo, eu sou um grande poeta e morri por suicídio. Quando for dar a notícia da morte por suicídio do Fredson, evitar de falar das suas grandes poesias, dos seus grandes trabalhos, o que não é o caso, tá, gente? Que é uma hipótese bem absurda, inclusive, porque eu não sei rimar nem amor com dor direito, nem sabão com pão, tentei e não deu certo. Então eu resolvi só fazer palestra mesmo e malemar. O que acontece? As notícias da morte do Chorão por suicídio foram transmitidas com determinadas cautelas, com exceção de algumas mídias que não vale mencionar. Esse é o protocolo. Agora, por medo, por receio, não sei, por uma dificuldade, porque falar de suicídio ainda é um tabu. Ainda é um tabu. Por exemplo, na casa espírita, quantas palestras a gente tem de suicídio por ano na casa espírita? A primeira esse ano. Não é? E que eu insisti, foi ou não foi? Ela falou, então tá bom, então a gente insistiu. Insisti não, porque na hora que eu mencionei que eu estava estudando e tal, ela, então ótimo, não sou insistir, vamos fazer justiça. Mas existe um certo receio. Primeiro, a pessoa que vai falar do assunto precisa ter um certo tato. Eu posso de repente estar falando sobre suicídio aqui e ter alguém a pessoa mais amada morreu por suicídio. Isso pode acontecer, não é? Pode ser que entre nós aqui tenha um potencial suicida. Pode ser o meu caso, pode ser o de qualquer um de nós. E se a gente trata desse assunto de maneira irresponsável na tribuna espírita, isso pode gerar problemas mais graves. Eu posso, por exemplo, chegar aqui e falar, eu li Memórias de um Suicida. E depois de ler Memórias de um Suicida, eu fiquei sabendo que todo suicida vai passar alguns anos, no mínimo, pelo menos aquele tempo que ele tinha de reencarnação ainda pela frente, sofrendo. Porque ele cometeu um ato egoísta. Ele cometeu suicídio. Cometer suicídio já é uma expressão, já é uma linguagem que imprime certo nível de crime. Quem comete um sequestro, comete um assalto, comete um assassinato, comete suicídio. Vocês percebem como a gente pode comunicar
a morte por suicídio de maneira preconceituosa? Até a maneira de falar, ela pode imprimir certo nível de preconceito. A última palestra que eu fiz sobre o assunto foi sábado passado. Uma pessoa assistiu pela internet, através do Facebook, e depois comentou comigo, e o comentário dela me levou a uma reflexão. Uma reflexão que eu agradeço por ter recebido o contato, e me gerou uma reflexão que eu não tinha pensado. Vamos imaginar, qual é o nome da senhora? Simone, nome da minha esposa, né? Mas não é, a minha esposa é a Simone do Centro. A Simone, por exemplo, vamos dizer que não é o caso, tentou suicídio. Mas o suicídio não foi levado às vias de fato. Tomou remédio e acordou 2 dias depois no hospital, com os familiares em volta. Vamos, nós que somos possíveis, potenciais suicidas, ou pessoas familiares de potenciais suicidas, vamos imaginar o contexto. Vamos imaginar o contexto. A Simone acorda, a família está em volta. Por quê? Vamos tentar nos fazer aqui, nos impor um exercício de empatia. Vamos tentar nos impor um exercício de empatia. Vamos imaginar que eu esteja no lugar da pessoa que tentou suicídio. Primeira coisa que eu preciso pensar. Existe uma escala de dor, não é, que a gente considera bem comum de se imaginar, certo? A dor do parto. O que muita gente chama de parto normal. Eu não acho. Já presenciei 2, minha esposa está grávida e vai ter o 3º, ou a 3ª, não sei. Eu já presenciei os 2. Eu não consigo, depois de ver 2 vezes, eu não consigo chamar aquilo de parto normal. Eu vou usar um nome aqui da anatomia, eu vou chamar aquilo de parto vaginal. Ponto. Não vou mais falar do assunto, senão o pessoal do centro não me chama mais. Mas normal, aquilo não é normal, é parto de gato. Miau, 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 vai nascendo. Né? A moça ali está rindo, mas é sério, quando você chegar lá, você vai ver. Não é normal aquilo. Dói demais. Os médicos dizem que a dor de pedra no rim é pior do que a dor do parto, muitas vezes. E pedra na vesícula também, às vezes, pode ser até pior. Ok. Os estudiosos do assunto, existe um grupo de especialidade médica hoje, da área de saúde, que se chama de suicidólogo. Pessoas que se especializaram nos eventos de suicídio. E esses estudiosos afirmam que existe, numa escala de dor, a dor maior é aquela que leva uma pessoa ao suicídio como alternativa. Quando a pessoa tenta suicídio, ela está experimentando, vamos aqui deixar de lado os eventos de loucura, de eventos psicóticos, eventos mais graves, que a pessoa realmente perde a noção da racionalidade. Vamos pensar da pessoa, porque normalmente o suicídio está passando por um problema mental, emocional, sim, ele está. Depressão é uma doença mental. Mas eu não estou falando dessas coisas que mantêm a gente na lucidez, mas nos tira do eixo. Eu estou falando daquelas situações de alucinação extrema. Tirando esse de lado, uma pessoa quando busca o suicídio como alternativa, ela está experimentando um nível de dor que supera mesmo o nível da dor do parto, da pedra no rim. Aí essa pessoa tentou o suicídio, não conseguiu. 2, 3 dias depois, essa pessoa acorda numa cama de hospital, num leito de hospital, a família em volta, e agora é a hora, talvez a mais difícil, da pessoa que tentou suicídio, que é dar explicações. Normalmente a gente pergunta por quê? Vocês já repararam que quando a gente pergunta por quê, é porque a gente não entende a razão? E normalmente junto com a nossa não entender a razão, tem a nossa opinião. Não, você não tem razão para isso. Então implicitamente, junto com o nosso porquê, tem um julgamento. E a pessoa sente. Eu conheci, através de uma amiga que ajuda, uma garota, que tentou suicídio várias vezes. E ela mencionava que o momento mais difícil não era o da tentativa, e sim do despertar. Ela ficava sem falar por dias, não porque ela não conseguia falar, até o pessoal achava que ela não estava conseguindo, mas não é porque ela não conseguia, porque ela não queria ficar dando explicações. Porque é uma situação muito difícil. Só que de outra feita, do outro lado, a gente também tem que compreender o lado da família.
Nós não somos treinados para lidar com alguém que tentou suicídio, somos? Quem é que dirige? Via de regra, sem nenhum desvio de conduta ética, nós retiramos a nossa carta depois de um certo número de aulas, de uma prova teórica e de uma prova prática. Nós passamos por um treinamento e vamos dirigir. Ninguém passa por um treinamento para ter um familiar que tentou suicídio. Ninguém passa por esse treinamento. Então a gente não sabe quais são os protocolos de comunicação. Como é que eu lido com uma pessoa que tentou suicídio? A gente não é treinado para isso. Então é importante que a gente compreenda o lado da família. Perguntar por quê é natural. Agora, se um de nós que estamos aqui ouvindo essa palestra passarmos por essa situação de sermos familiares ao lado da cama de alguém que acorda depois de uma tentativa, a nós já cabe a reflexão. O que eu vou falar naquela hora? Talvez eu sugeriria a quem estiver nessa situação, a quem venha a estar, desejo que ninguém passe por isso. Mas se for o caso de passar por uma situação como essa, de estar ao lado de alguém que acorda depois de uma tentativa, eu sugiro a você dizer o seguinte: eu compreendo que deve ter doído demais para você para chegar a esse ponto, e eu estou contigo. Estou aqui para ser um ponto de apoio para que você não precise disso novamente. Pode contar comigo. Eu tenho certeza que esse despertar ainda vai ser dolorido, mas vai doer menos. Vai ser menos difícil. Vai ser menos impactante. Vai ser menos impactante. Porque o que mais dificulta a vida da pessoa que passou por uma experiência de tentativa de suicídio é o julgamento. Porque o julgamento, gente, ele faz isso aqui com as pessoas. Ele distancia as pessoas. E como já dizia o poeta Renato Russo, o mal do século é a solidão. E ele ainda completa essa poesia dizendo: cada um de nós imerso em sua própria arrogância, esperando um pouco de afeição. Arrogância, não arrogância no seu sentido mais caricaturizado, aquela coisa da pessoa com o nariz em pé, mas é aquela coisa da pessoa achar: eu sei. Por que você fez isso? Você não tem razões. Você não tem motivo para isso. Daí nos cabe uma pergunta: a gente de fato sabe? A gente de fato consegue compreender o que acontece da pele para dentro da outra pessoa? Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5º, no item que ele trata do suicídio, ele não coloca o tema suicídio de maneira isolada. Ele trata do suicídio junto com outro nome. Ele diz o seguinte, no item 14, o subtítulo: Suicídio e a loucura. Porque ainda que a psiquiatria não estivesse devidamente avançada e os estudos dos fenômenos psicológicos também não estivessem devidamente avançados em 1864, quando ele lança a primeira edição do Evangelho, ele já conseguia compreender que todo o processo de suicídio, ou quase todo, de tentativa de suicídio ou de morte por suicídio, estava intimamente relacionado a algum problema emocional, alguma doença de ordem mental. A gente tem facilidade de aceitar, nós todos, os diagnósticos de doenças que são biologicamente identificáveis, que são facilmente diagnosticadas. Gripe, resfriado, né? Talvez até doenças mais graves, apesar de muitas delas serem notícias bombásticas. Chegando para mim a notícia de: eu estou com câncer, eu estou com câncer no intestino. Notícia terrível, mas eu não me sinto culpado por isso, percebe? Aí vamos imaginar que eu passe com um psicólogo, o psicólogo me encaminha para um psiquiatra, o psiquiatra me diagnostica como depressivo compulsivo, com transtorno bipolar. Mas você está depressivo? Por que você está depressivo? A pessoa pergunta. Vocês já perguntaram por que você está diabético hoje? Alguém já fez essa pergunta para alguém? Alguém que tem diabetes? Não, né? Ou tem? Tem? Alguém já perguntou para você: por que você acordou diabética hoje? Você está com a carinha tão diabética. Fala com o seu pâncreas para produzir a insulina do jeito certo, menina. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Já cantaram essa música para você? Por que a gente faz isso com depressivo? Por uma razão muito simples. A gente ou não sabe ou não acredita que
que a depressão é uma disfunção de hormônio. Existem 3 hormônios, para não falar dos demais, são muitos, né? 3 hormônios que precisam estar bem equilibrados: dopamina, serotonina e adrenalina. Precisa estar equilibrado. Não está, gera problemas emocionais. E um deles é a depressão. Gera ansiedade, gera uma opção de outras coisas. Vamos pensar na depressão. E eu vou falar um pouco mais de depressão agora, nos próximos minutos que a gente tem, porque a depressão é a comorbidade mais presente nos eventos de suicídio. Mais de 11 mil casos de suicídio foram de pessoas que morreram mesmo por suicídio. Tá? Foi feita uma pesquisa com mais de 11 mil casos. E eles pesquisaram o quadro clínico das pessoas antes do óbito. 25% das pessoas que morreram por suicídio tinham também depressão. Foi a doença mais presente. Então, digamos, é o maior fator de risco. Depressão é o maior fator de risco para qualquer maneira de analisar o tal do suicídio. Depressão é o maior fator de risco. Só que a gente não está habituado a aceitar a ideia de que a depressão é uma doença biológica, orgânica. É uma disfunção na produção de certos hormônios que nos dão energia. Depressão não é tristeza. Tristeza é um dos vários sintomas da depressão. É um dos vários sintomas da depressão. Deprimido faz piada. Deprimido vira ator famoso em Hollywood. Deprimido ganha prêmios internacionais. Deprimido pode ser Robin Williams e pode se suicidar. De repente. Vocês já ouviram falar no de repente? Mas assim, de repente, é que não existe de repente. Não, sobretudo para a grande maioria dos suicidas, das pessoas que morreram por suicídio, não há de repente, para a grande maioria. Quando a pessoa chega à tentativa de suicídio ou à morte por suicídio, ela já passou por vários momentos da vida que são sinais. A gente chama isso de comunicações suicidas. Sinais de que a pessoa está pensando no assunto. Vocês já viram nas mídias sociais pessoas que postam coisas do tipo: o mundo seria bem melhor sem mim? Já viram coisas assim? Ou pessoas que comentam: eu acho que eu só estou atrapalhando a vida de vocês. Ia ser mais fácil a vida de vocês se eu não estivesse aqui. Como eu queria dormir e não acordar nunca mais. Coisas que às vezes a gente faz até piada. São sinais. Isso não significa que todas as pessoas que falam coisas assim vão tentar o suicídio. Isso significa que todas as pessoas que falam isso estão pensando. Cão que ladra não morde. Vocês já viram coisa assim? O cão que ladra não morde. Não, quem fala não faz. Todos os cachorros que mordem também latem. Não sei se vocês sabiam disso. Né? Já viram falar disso aí? Que é natural. A comunicação do cachorro é através do latido. E todos latem. E alguns mordem. Ou seja, todos que mordem latiram. Quem fala, quem exprime coisas do tipo, está de fato pensando em suicídio. Para o suicídio existem 4 estágios. Da pessoa que pensa em suicídio, a pessoa que idealiza o suicídio, planeja o suicídio e tenta o suicídio. Pensamento suicida é uma coisa comum. Talvez não a todos, mas próximo da totalidade das pessoas. E para quem diz, não, eu não, é só lembrar. Existe a possibilidade de alguém que eu amo demais vir a desencarnar, morrer. Por exemplo, para ser bem drástico, bem dramático, uma filha minha, eu tenho uma filha de 3 e uma de 6 anos. Eu posso ter uma filha que venha morrer. E é possível que no momento do velório, no momento em que o corpo dela for ser enterrado, eu chegue a tal nível de dor que eu pense de fato no suicídio. E aí, 2, 3 dias depois, essa ideia foi embora e nunca mais eu pense no assunto. Mas é neste sentido que a gente diz: pensar em suicídio é humano. É humano. O primeiro estágio requer apenas um pequeno nível de atenção. E aqui, com respeito ao tempo, eu vou citar muito rapidamente um contexto de um dos livros do André Luiz. Se eu não me engano, Ação e Reação, não tenho certeza. Ele menciona que um jovem que morreu por suicídio numa encarnação anterior reencarna, e quando ele está chegando perto da data que coincide com a data da tentativa de suicídio, não a data do ano, mas a data de vida. Vamos dizer assim, no aniversário de 28 anos,
em 1890 ele se suicidou. Em 1950, aos 13 de abril, por exemplo, ele vai fazer novamente 28 anos. Naquele momento ele pode ter um impulso suicida, pode ter um pensamento suicida muito forte, um desejo de pular de uma ponte, se jogar na frente de um carro, de dar um tiro na própria cabeça, de cortar os pulsos. Pode vir esse impulso porque é digamos assim, como se fosse um vulcão em erupção de um evento muito marcante da encarnação passada e que tem uma certa conexão cronológica, perispiritualmente falando. Aí ele tem esse evento, tem um amigo do lado que segura na mão, tá tudo bem com você? Puxa, pensei uma bobeira aqui agora. O que foi? Eu pensei em suicídio. Não, vou ficar com você. Passa ali algumas horas, talvez nunca mais essa pessoa venha pensar. Então, o pensar em suicídio, em algum momento, seja por qual razão for, por uma grande dor, ou por um evento ligado a reminiscências de outras encarnações, é uma coisa normal, é um evento normal na vida do humano. Então, pensar em suicídio, eu sou a pior pessoa do mundo? Nada disso. Nem quem pensou, nem quem pensa direto. Mas, sobretudo nesse caso, não se culpe. Passou. O segundo estágio é um pouco mais grave, mais delicado, precisa de atenção especial. Já não se trata mais do simples pensamento, a gente chama de ideação. O pensamento sobre a possibilidade de usar o suicídio como recurso se torna repetitivo. Essa pessoa não precisa mais só de um abraço, ela continua precisando do abraço, do amigo do lado, mas ela já precisa de um amparo psicológico. Para que através de diálogos bem direcionados, por uma psicóloga ou um psicólogo sério, profissional competente, a pessoa comece a compreender as razões daquele pensamento e se entender, se compreender de verdade. Porque até mesmo o próprio psicólogo vai perceber, sendo bem treinado, ele vai perceber, bem treinado não, sendo bem competente na sua área, ele vai perceber que tem um certo momento em que aquela pessoa precisa de um apoio químico para a neuroquímica cerebral funcionar direito. Não é algo que se trate só com terapia. Tá bom? E com todo respeito às terapeutas holísticos, aqui nós estamos falando da terapia do profissional que estudou 5 anos para isso, que é a psicologia. Tá? Eu sou coach. Pois é, vai cuidar de quem está buscando evoluir na carreira. Ou de quem está gordinho e quer emagrecer, precisa de uma ajuda ali. Mas não vai querer tratar de um depressivo pensando em suicídio. Não cometa essa irresponsabilidade. Isso é crime. Tá? Então procura um psicólogo. Sem nenhum demérito para as novas opções de terapias. Não estou falando mal de... Até porque passe é uma terapia. E a casa espírita também tem que ter essa responsabilidade. A pessoa chega na casa espírita com depressão, vamos recomendar a fluidoterapia para a saúde e a desobsessão se for o caso. Mas vamos também recomendar o psicólogo. Isso é importante. Nós não substituímos a área de saúde que existe aí para dar apoio para nós humanos. Essas descobertas são também revelações divinas que vêm através das pesquisas humanas. E o psicólogo vai ter a condição de perceber a necessidade de uma interferência medicamentosa para ajudar no equilíbrio do quimismo cerebral. Não é? E aí ele vai orientar. Agora o terceiro estágio. Passamos do pensamento corriqueiro para a ideação e vamos pensar agora na pessoa que está planejando o suicídio. A pessoa que passa por um momento de planejamento do evento do suicídio, ela começa a pensar em como, em técnicas, em meios, como fazer para dar certo. Essa pessoa, ela já precisa também do psicólogo, mas indispensavelmente do psiquiatra. E como é difícil para muitos de nós aceitar que precisamos de um psiquiatra. Psiquiatra é médico para louco. Na verdade, psiquiatra é o médico para quem não quer ficar louco. É muito simples. Psiquiatra não que o psiquiatra não vá tratar de quem tem problemas mentais mais sérios. Mas o psiquiatra não é só para o louco. É principalmente, preventivamente, para quem não quer ficar louco. Para quem quer fazer o uso dos avanços da medicina, da ciência, para que tenha uma vida relativamente bem equilibrada. 90% dos mais de 11 mil suicídios que foram catalogados e o quadro clínico foi analisado, 90% teriam grande possibilidade de ser resolvido com auxílio psiquiátrico. Usando de hipérbole, 90% dos suicídios poderiam ser resolvidos com um comprimido. Talvez 2 ou 3, não sei. Mas com medicamento.
Ah, Fredson, mas você acha que só por dar medicamento nenhum daqueles iria suicidar, desses 90%? Não, eu tenho certeza que não. Mas eu também tenho certeza que desses 11 mil, mais de 9 mil estavam precisando de medicação e não estavam tomando. Se estivessem tomando, o número seria muito menor. Esses um suicídio a cada 40 segundos do planeta certamente seriam muito menores. Se nós tivéssemos menos preconceito com relação ao profissional psiquiatra e mais acesso. Porque não adianta também a gente querer e não ter acesso. Isso é um outro problema, infelizmente eu não consigo resolver, porque depende da gestão pública. Não é? Mas a gente tem muita coisa que a gente não usa. O SUS é muito bom. Tem muitos problemas? Tem, sobretudo de quantidade. Mas a gente não vai, raramente a gente vai ver um médico no hospital de clínicas aqui de São Bernardo, por exemplo, se recusando a fazer um exame porque é caro. Eu tenho um amigo que teve problema nefrológico, precisava de uma medicação que custava 6 mil reais, ele tinha que tomar 3 vezes por dia durante 6 dias, para não morrer. Tinha um convênio caro, no convênio não deram. Usaram outro diagnóstico para justificar não dar aquela medicação. Ele foi para um hospital público, tinha 3 pessoas no mesmo quarto, incomodava, mas ele tomou a medicação e não desencarnou. Então a gente tem que tomar cuidado quando a gente critica demais. Tá certo, precisa de melhoria, mas que as nossas críticas sejam justas. Sejam justas. Então, pensando em prevenção do suicídio, primeira coisa, fiquemos atentos, muito atentos aos sinais. Em nós também e nos outros. Pessoas que dizem frases que são indícios de comunicação suicida precisam de atenção. Não de julgamento, de afeto, de empatia, de aproximação. Isso aí no francês se chama rapport. É uma linguagem bonita da programação da PNL, né? Precisa de rapport, aproximação, uma linguagem afetiva que aproxime. Te compreendo, estou contigo. Se precisar de mim, eu estou aqui. A Casa Espírita tem uma função muito importante. As pessoas que pensam em suicídio, que tentam suicídio, normalmente também estão influenciadas por desencarnados. Então nós podemos, através da terapêutica do passe, se a gente não pode contar com esse próximo estágio, ou da desobsessão, oferecer um recurso valiosíssimo, que não substitui o tratamento médico, mas se complementam. Não é? É importante que a gente fique atento. Ficamos atentos, percebemos o evento, é preciso que a gente também ajude a família a entender. Vamos cortar essas coisas do tipo, você não precisa disso, você precisa ter mais fé, é falta de Deus. Gente, é um problema químico. Em última análise, a gente pode até pensar, porque a fé remove montanha, sim. Mas quem de nós, com fé, experimentando os problemas patológicos dos desvios químicos que muitos suicidas, muitas pessoas que morreram por suicídio têm, quem de nós talvez não estivesse na mesma situação? Não é? Jesus foi muito claro. Ele diz assim, não julgueis, a fim de não ser julgados. Porque a mesma medida que nós utilizarmos para julgar o nosso irmão, será utilizada para o nosso julgamento. Ok? Então é importante que a gente tenha uma comunicação e uma aproximação empática de pessoas que a gente perceba dando sinais. Isso é fundamental. Esse é o nosso papel. Além de ficarmos muito atentos em nós mesmos. Além de ficarmos muito, muito atentos em nós mesmos. O auto-amor faz parte do tripé, ama teu próximo como a ti mesmo e a Deus sobre todas as coisas. A gente pode ir a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como? A ti mesmo. O auto-amor leva-nos à imposição de cuidar de nós mesmos. Agora, por orgulho, eu não vou procurar um psicólogo ou um psiquiatra se eu sentir que estou precisando, ou se alguém me disse que acredita que eu estou precisando. Vamos tomar cuidado com isso. Por isso se morre também. Por isso também se morre. Nosso tempo se esgota. Com a minha gratidão, eu espero que a nossa conversa tenha sido proveitosa para todos nós, que esse assunto que vai ser tão tratado no mês de setembro possa fazer parte da nossa atenção, não só em setembro. Assim como a gente fica atento à febre amarela, à gripe, à tuberculose, às doenças que levam a gente a ficar tossindo, eu também estou, que a gente fique atento a essas doenças emocionais que levam pessoas a pensarem que o suicídio é uma alternativa, e talvez a nós mesmos, porque isso tem acontecido praticamente em todas as famílias. Dificilmente a gente vai encontrar uma exceção.
Que Jesus nos ampare e, como foi mencionado, que Maria continue, porque ela é a responsável por cuidar de todas as pessoas que se relacionam tão intimamente com o suicídio. Muito obrigado pela atenção.